Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre as 3 leis do amor, segundo Bert Hellinger, que é o precursor das constelações familiares. A primeira lei é a lei do pertencimento. E o que significa essa lei, né? Todos do sistema familiar têm direito de pertencer. Inclusive as crianças não nascidas, né? Crianças da adoção, alguma morte prematura na família, geralmente aquelas pessoas que não querem ser lembradas porque elas causam uma dor. Então essas pessoas, elas precisam ter um espaço dentro do nosso coração, ser vista, a gente conseguir reconhecer que aquela história faz parte do nosso sistema familiar, né? E muitas vezes tem algumas histórias que trazem vergonha para o sistema e o sistema quer esquecer, né? Antigamente tinham muitos mais preconceitos do que tem hoje. Então imagine uma pessoa que era homossexual há 50, 60, 100 anos atrás, né? Era muito difícil para a família aceitar uma mulher que ficasse grávida fora do casamento. Então tem muitas histórias densas e pesadas que aconteceram lá atrás, que os nossos ancestrais guardam as 7 chaves e excluem aquela história, exclui aquela pessoa, né? E o que acontece com o sistema? O sistema fica aquela energia querendo ser vista pelo sistema e ela quer ser equilibrada. Então, um novo membro da família, mais novo, ele automaticamente se conecta com aquela história e ele acaba repetindo alguns movimentos, né? Às vezes raiva, às vezes, enfim, qualquer sensação, às vezes não consegue fluir na vida, às vezes relações não vão, porque ele tá pegado àquela história lá atrás para honrar aquela história, né? Então, quando a gente consegue olhar para aquela história, a gente desbloqueia todo esse sistema para frente, né? Eu vou ler uma frase do Hellinger desse livro aqui, No Centro Sentimos Leveza. Se você não tem muita afinidade com as constelações, é um livro que eu super indico, porque ele é bem leve e ele abrange todos os conceitos das constelações familiares de uma forma mais tranquila, não tão profunda. Então, para você ter um panorama geral sobre as constelações, esse livro aqui é super indicado. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família ou que ainda lhe devam algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido de compensação, identifica-se com o mais velho, assim que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado. E aí eu trago uma história do meu próprio sistema familiar, né, que até hoje geram efeitos, né, pra gente ter consciência vivencial disso. Minha ex-avó era uma escrava e ela foi violentada pelo senhor da fazenda, que virou o meu ex-avô. O meu pentavô era filho desses 2 seres, a escrava romana com esse senhor da fazenda. Só que esse filho, ele foi excluído pelos irmãos. Os outros filhos desse meu ex-avô negavam o direito desse meu pentavô de pertencer. E ele foi escravizado pelos próprios irmãos, né? Então isso gerou para o sistema uma ruptura muito grande, né? Impediram ele de pertencer, de exercer o lugar que ele tinha ali na família. E quais os efeitos disso que chegam até hoje aqui pra gente? Eu vou falar mais próximo aqui da minha família, mas eu sei que outros parentes ali pra trás também tiveram algumas exclusões bem marcantes que podem ser observadas, né? Bom, primeiro com meu pai, só com 45 anos, ele descobriu que meu avô não era pai dele, né? Então minha avó acabou contando que tem a possibilidade dele ser filho de um outro homem. Então meu pai viveu a vida inteira pensando que ele era filho de um homem e não era, né? Tem essa possibilidade de não ser, na verdade, eles nunca fizeram um exame, mas ela fala que não. E então ele nunca conheceu o pai real dele, ou nunca conheceu o pai que poderia ser o pai real dele, né? Então tem uma exclusão do masculino, né? Teve uma exclusão lá atrás do masculino, uma outra exclusão do masculino aqui agora, né? E o meu irmão mais velho, quando ele casou, meu pai já tinha falecido, ele retirou o nome do meu pai. Então hoje o meu irmão mais velho não tem o nome do meu pai, e o nome do meu pai, que seria, né, desse homem, desse masculino, não foi transmitido para os meus sobrinhos. Então é mais uma exclusão do sistema, né? E aí eu olho pra isso, eu vejo quanto forte chega, né? É uma força meio que invisível que vai carregando esses movimentos e que vai bloqueando realmente a fluência no sistema, né? E quando eu olho para esses acontecimentos, é impossível crer
que não tem algo que atua inconscientemente nesse sistema e que remete àquela primeira exclusão, né? Que traz esses movimentos inconscientes e esse reflexo, né, desse reconhecimento. Se a gente não olha para essa história, não reconhece, não aceita, não reverencia, não honra no nosso coração, não entende, provavelmente esses movimentos eles vão sempre acontecendo, independente se a gente quer ou não quer. O que na prática, inconscientemente, essas pessoas que causam essas exclusões estão com um sentimento. Qual que é o sentimento que eles têm, né? O sentimento é que tem mais direito de pertencer à família do que aquele outro, né? Do que vocês. Eu tenho mais direito de pertencer à família do que você. Ou você tem menos direito de pertencer à família do que eu, do que nós, do que o sistema, né? Ou você perdeu o seu direito de pertencer à família por determinado tipo de ação. Hellinger traz um profundo questionamento sobre bom e mal, né? Que o bom seria só que você tem mais direito de pertencer ao sistema e o mal ele tem menos direito de pertencer, né? No outro vídeo eu vou falar mais profundamente sobre esses dois lados que o Hellinger traz sobre bom e mal, que ele desconstrói um pouco a nossa visão sobre esse tema. Então vamos para a próxima lei. A próxima lei é a ordem e hierarquia. Os que vieram antes têm precedência aos que vieram depois. E isso não é uma precedência de questão de valores, né, de importância. Não, é só questão cronológica. Quem veio antes chegou primeiro. Quem veio depois chegou depois. Quando a gente organiza esse sistema e entende isso, às vezes é muito mais fácil a gente reverenciar aqueles que chegaram antes, porque eles têm a história, têm todo o conhecimento, têm uma outra bagagem diferente, né? E com relação a isso, os nossos pais, eles têm precedência a gente, né? O amor deles, também com relação a casal, veio antes do que o amor com relação a filho. E é muito comum a gente ver que o casamento acaba quando se tem um filho, porque o casal esquece da relação casal e passa a olhar só a relação filho, né? E aí aquela relação casal, ela se desgasta, se perde, porque é normal, precisa ter um cuidado e a relação acaba não sustentando, né? Então é muito importante entender que as coisas que vieram antes, elas têm que ter o devido cuidado também, depois colocar-se na ordem, que se a gente põe na ordem, tudo flui. Hellinger descreve que esse fluxo do dar e receber, ele vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre de antes para depois. Eles não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou de depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos seus antecessores. Isso quer dizer que se você veio depois, você não pode ajudar seus pais, seus avós? Não, não é esse movimento. O Hellinger fala que a gente pode ajudar, mas a gente não pode fazer um papel diferente daquele papel que a gente recebeu ao nascer. Não adianta você querer ser mãe da sua mãe, pai do seu pai, né? Ser pai dos seus avós, isso tá errado. E eu tenho um exemplo clássico aqui, né? Que eu tenho a minha avó, de 89 anos, que inclusive vai fazer amanhã. Ela tá com Alzheimer e foi diagnosticada com câncer do intestino, né? Então, em vários momentos eu vejo no ímpeto de fazer o movimento de ser mãe dela, né? De querer cuidar, mas de uma forma como mãe, de mandar, né? De querer que ela faça as coisas da forma que eu acho correto, né? E o dia que a gente foi ao hospital, que ela recebeu o diagnóstico, que ela ia ter que operar, tem que tirar o câncer, né? A gente tá na lista aqui de espera para essa cirurgia. Era uma quarta-feira e na hora que a médica falou, eu tava passada, assim, né? Receber essa notícia densa, dói, a gente fica sentido, né? E eu fui marcar os exames para ela fazer o pré-operatório. E aí ela olhou assim pra mim, era uma quarta-feira, ela falou assim, filha, vamos comer feijoada hoje? Aí eu assustei, assim, olhei e falei, meu Deus. Aí eu falei, vó, você acabou de receber a notícia que você vai ter que tirar o intestino, você tem certeza que você quer comer feijoada? Ela, eu quero. Falei, hoje não dá, a gente tá aqui no hospital, né, essa correria, eu também tava fazendo dieta da limpeza do fígado. E aí eu falei, mas no sábado eu falo com o Fernando, ele leva a senhora pra comer. E tá bom. E aí ela foi comer no sábado, só que pra mim isso foi super, eu falei, nossa... Né, a minha vontade era falar, não, você não vai comer feijoada, você acabou de receber a notícia que você vai ter que operar o câncer. Como assim comer feijoada, né? Pra mim era um negócio totalmente incabível, mas eu tive que respirar, lógico, né? Entender o meu lugar de neta, que eu tô aqui pra servir a minha avó, né? Lógico que dentro dos parâmetros, né? Mas ela também tem esse poder de decisão, e se ela quer comer uma feijoada, independente do que ela tenha, não sou eu que vou impedir. Porque ela veio antes, ela sabe o que é melhor pra ela, pro corpo dela, né? Então,
É um movimento que eu tenho que também me desapegar desse lugar de achar que eu sei o que é melhor pra ela, porque senão eu saio do meu papel de neta e vou pro papel de mãe dela. Ficou claro? Ficou claro pra vocês? Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma atitude, se deu algum insight aí que você acaba invertendo os papéis, com quem que você inverte, se vocês sentem reflexo disso, né? No corpo, às vezes dores, né? Porque a gente carrega um ancestral maior aqui, ó, os ombros, as costas, doem, lombar. Isso reflete no corpo, quando a gente fica tentando ir para um lugar que não é o nosso lugar, porque fica desconfortável, não só energeticamente, como fisicamente. O nosso corpo sente também, tá? E aí, então, os pais, eles têm precedência sobre os filhos, né? Então, os irmãos mais velhos sobre os irmãos menores. A relação dos pais tem precedência sobre a relação de maternidade e paternidade, né? Então, relacionamento casal vem antes do que relacionamento com filhos, né? E aí, como que funciona quando se constrói uma nova família, né? Se a nova família não tem filhos, a que tem filhos tem precedência, tá? Se essa nova família tem filho, aí essa nova família tem precedência à família anterior. É o que o Hellinger traz aqui pra gente, mas lógico que todo movimento é sempre bom ser olhado dentro de uma constelação, porque cada campo é único. Então, o campo sistêmico, se você tem dúvida do que é o campo que eu tô falando aqui, eu tenho um outro vídeo que eu explico sobre os campos morfogenéticos, que é uma teoria de Rupert Sheldrake, que o Bert Hellinger usa para explicar as constelações, né? Que é esse campo energético que a gente acessa. Então esse campo traz, né? Essa energia traz pra gente as informações no campo e a gente consegue olhar com mais clareza. Mas no geral, o que se percebe dentro de todo o trabalho que o Hellinger fez é esse movimento. Tá? Uma lei que é a lei do equilíbrio, né? Então as relações paritárias, dar e receber precisa ter um equilíbrio. Então, se dá, se recebe, se dá, se recebe, né? Então, toda relação precisa desse movimento, porque se começa a fazer isso aqui, pum, quebra, né? Quem não se sustenta, fica muito difícil. Inconscientemente, as pessoas se sentem fora do lugar, né? Se sentem pesadas, se sentem sufocadas e tendem a ir embora, né? E existem algumas relações que elas são desequilibradas por natureza, que é a relação de pai e filho, porque os pais nos deram a vida. A gente não tem como retribuir a vida. Como que a gente vai retribuir para os nossos pais a vida? É impossível. A gente podia fazer tudo no mundo que a gente não ia conseguir retribuir. A forma que a gente tem de retribuir esse movimento é ir para frente. Vai adiante, a vida vai para frente, né? Então, passando adiante, seja tendo filhos, ou colocando algum projeto no mundo, ou fazendo alguma coisa pra frente, seguindo a vida, né? Esse movimento a gente não consegue voltar pra trás, então é um desequilíbrio por natureza. Os pais, eles dão e os filhos recebem, não tem como inverter. A gente pode sim, como eu disse, auxiliar os nossos pais, mas respeitando que eles são maiores e que eles dão. Se a gente entra no movimento de dar, a gente quebra esse equilíbrio, porque eles dão e a gente recebe, e a gente se sobrepõe. Aí a gente vai quebrar essa lei do equilíbrio e vai quebrar a lei também da ordem, porque a gente vai se colocar como superiores dele. Então a gente já interfere essas duas leis. E quando a gente interfere as leis, o amor ele não flui no sistema. Muitas coisas começam a dar errado porque a gente não consegue reverenciar e honrar esse sistema. E aí começam os entraves. Então, por isso que é importante a gente... O primeiro passo é ter consciência. Nossa, eu tô fazendo o papel da minha mãe. Calma. Quando os pais fazem algum papel de querer dar alguma coisa pra gente, carinho, qualquer movimento, reconhecer, né? Ou às vezes dar uma bronca, você fala, ai, tô falando merda, não sei qual é, mãe, tá bom, eu aceito. E deixa aquilo passar, né? E reverenciar a vida, principalmente. Por mais que você tenha tido uma dificuldade, assim, de criação com os pais, eu sei que existem pessoas que não construíram relacionamento com os pais, não conseguem olhar para aquele pai ou aquela mãe como um pai ou uma mãe, como alguém que veio antes. Mas se você olhar no sutil, no sutil, no sutil, no último, a sua vida só é possível por conta daquela pessoa, né? Aquela mulher foi um portal para você nascer, foi sua primeira morada. Aquele pai foi a semente. O encontro daquele casal tinha que ser daquela forma, porque senão você não seria quem você é. Então, quando a gente começa a ter consciência desses pequenos movimentos, a gente consegue olhar para aquela pessoa só com uma reverência à vida, né? E é isso que importa. Você não precisa amar seu pai. Só que é o momento que você também julga os seus pais, né?
você se coloca em superioridade, como se você sabe o que é certo e eles fizeram errado, né? Quando a gente inverte logo de novo duas leis. Então, por isso que é importante você ter gratidão à sua vida e fazer uma reverência, porque ela chegou através desses dois seres, né? Mas meu pai não me deu nada, nunca me deu carinho, nunca me deu dinheiro. O que ele precisava te dar era a vida, né? O resto você tem capacidade, como teve, né? De conseguir, ou ele também teve essa sabedoria, às vezes inconsciente, de dar espaço para os pais adotivos chegarem. Então, só essa reverência, de você reverenciar a gratidão pela vida, a gratidão por dar espaço para que outras pessoas pudessem chegar e pudessem me dar aquilo que eu precisei, né? Então, é muito bom olhar para a vida dessa forma, né? Que a gente está recebendo aquilo que a gente precisa receber, né? Às vezes a gente fica querendo brigar, combater aí com a vida, e quando a gente entra nesse fluxo de entender e aceitar, lógico, não é romantizar as situações, é você ter uma consciência de que a vida foi daquela forma, não adianta a gente ficar sofrendo por aquele passado. Quando a gente se concilia, se reconcilia com aquilo, a gente consegue ir muito mais leve, vai tirando um peso ali daquela bagagem. E a segunda relação, que é desequilibrada por natureza, é a relação mestre-discípulo, professor-aluno, né? Que o professor também só ensina, ele passa conhecimento, você aprende e passa adiante, você não tem como voltar, você sempre vai pra frente, né? A vida, ela segue pra frente, a gente vai pra frente. Então é muito importante a gente entender esses movimentos que aconteceram lá atrás com os nossos ancestrais, reverenciar, agradecer, entender e seguir adiante, né? Não se apegar e querer consertar. Porque eu sei o que é melhor, o que é melhor. Eles fizeram errado, eu sei. Você já está fazendo todo o movimento ao contrário, se colocando em superioridade dos seus ancestrais, como se você soubesse mais do que eles e emaranhando o sistema, né? Não deixando esse amor fluir, essa vida chegar como ela precisa chegar, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando eu conto essa história da minha avó, foi escrava, de aceitar esse meu avô que fez o ato de estuprar, assim. Só que ele é meu avô, eu não tenho como negar, né? A vida chegou porque teve esse ato também, né? Tanto que é isso, quando eu falo minha avó, eu esqueço de falar o meu avô, né? Então eu tenho feito um movimento de também aceitar esse avô por conta desse ato, que foi um ato ruim, né? Um ato denso que gerou reflexos, mas foi um ato que trouxe a vida pra mim. Sem aquele ato lá, meu pentavô não tinha existido e provavelmente essa minha linha masculina, né, do meu sistema paterno, não teria vindo até aqui, até chegar na minha avó, até chegar no meu pai. Então, é isso que eu trago, né? Muito denso desse lugar. A gente precisa olhar para as histórias, mas não querer consertar as histórias, aceitar como elas foram e se reconciliar dentro do nosso coração, que isso é o que importa. Você não precisa chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo, eu te amo, sinto muito. Não, é dentro. É um movimento que começa dentro, né? Tanto que esse livrinho ele fala, no centro sentimos leveza. Quando a gente se conecta e se reconcilia aqui no coração, a gente fica leve. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, alguma pergunta, se quiserem fazer também, uma sugestão para um próximo vídeo. Se quiser me contar quais os insights aí chegaram para você, eu vou receber com todo amor, com toda a gratidão. Gratidão pela escuta, assim